18h, 6 da tarde, hora do Ângelus, hora da oração, hora da sintonia. Um portal se abre em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas. Você está pronto para o portal? Mais uma vez estamos aqui para atravessar, para viver esse portal. Vamos juntos nessa? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É a nossa hora de nos encontrar com Deus, de nos encontrar com a essência da vida, de nos encontrar com o amor. Excelente mestre! Vamos prestar atenção no mestre? Muito bem, hoje iremos falar do Mestre Amor. Deus é amor, não se esqueçam disso. Mas iremos chegar ao amor, iremos chegar a Deus através do ódio. Essa sombra gosmenta, que uma areia movediça que nos atola todos praticamente. Praticamente toda a população brasileira está envolta, grudada, atolada em ódio. E precisamos entender de onde vem, por quê, como vencer o ódio. Não é uma excelente reflexão para hoje? Muito importante para nós ultrapassarmos, para nós vivenciarmos, para nós aprendermos e nos curarmos com esse momento, compreender esse sintoma tão triste da nossa vivência, da nossa doença, que é o ódio. Uma base maravilhosa, uma base vigorosa, é esse melhor o termo, do ódio, é a antipatia. Um fenômeno que parece simples, mas que é incompreendido pela ciência. Como entender que entre tantas pessoas equivocadas não faltam pessoas equivocadas na Terra, a começar por nós mesmos? Entre tantas pessoas equivocadas, algumas despertarem a raiva, a indignação, o ódio em nós. E é claro, essa questão serve para os dois lados em disputa nesse segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, porque se metade do Brasil tem ódio de A, a outra metade tem ódio de B. Estamos literalmente rachados. E então, praticamente 100% da população precisa destrinchar, compreender o ódio. É maravilhosa a chave descoberta por Alberto Almeida, quando psiquiatra, espírita, autor de livros, discípulo de Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo Pereira Franco, que tem uma maravilhosa série de livros no campo do comportamento, no campo da psicologia. Alberto Almeida conta que nos seus grupos terapêuticos, quando uma pessoa vem mobilizada, antipatizada, indignada com a outra, ele dá a seguinte devolutiva para a pessoa: doeu, é teu. É uma chave maravilhosa, porque a psicologia, classicamente, a psicologia materialista, reconhece apenas duas fontes, duas bases para o comportamento humano. O comportamento humano ou bem vem da genética, ou bem é ensinado pelo meio. Uma parte importante do comportamento humano tem por base
na nossa carga genética. Cada vez a ciência descobre uma propensão num conjunto de genes que cada nós temos. A nossa carga genética ainda é uma fronteira importantíssima a ser descoberta. As influências do meio, evidentemente, são importantes desde o meio cultural ao meio familiar. Somos, sim, muitíssimo influenciados pela vivência que nós trazemos no meio. Porém, uma antipatia gerada, vivida em relação a uma pessoa que nós não conhecíamos e que nada, portanto, nos fez de mal, nada nos prejudicou, nada sequer falou com a gente, sugere a eliminação do pilar influência do meio, porque é uma pessoa com a qual nós não convivemos. E é muito comum vivermos uma situação onde não conhecemos, nada sofremos daquela pessoa e antipatizamos profundamente. Tanto há pessoas que antipatizam conosco do nada, sem motivo algum, sem termos feito absolutamente nada contra ela, quanto o inverso. Nós também antipatizamos de um mal em relação a uma outra pessoa que nada nos fez de mal. Zero influência do meio. No campo da antipatia gratuita, também até o presente momento, nenhum gene foi descoberto que nos deixe sensíveis, que desperte do nada uma antipatia em relação a outra pessoa. Nada, nenhuma base científica há para acreditar em influência biológica, genética, hormonal para a antipatia gratuita. Como explicar então esse fenômeno do comportamento humano se as bases fornecidas pela psicologia materialista não dão conta? Pois é, pode haver uma terceira base para o comportamento humano. Pode ser, e nós particularmente temos certeza disso, que há uma influência de outras vidas que trazem memórias para cada um de nós, de forma que um espírito que viveu uma desavença, uma antipatia, um conflito em outras vidas, saiba, sem entender como, que aquela pessoa não é confiável, que se trata de uma ameaça concreta a ela. Mas é importante investigarmos se nós, pela teoria reencarnacionista, pelo ponto de vista reencarnacionista, esquecemos as vidas passadas, como pode ser que a vida passada influencie a vida presente? Uma das maravilhosas descobertas da mente, trazida principalmente por Freud, nos ajuda demais a explicar isso. É verdade que nós nada lembramos da vida passada, no nosso consciente. Porém, Freud trouxe como grande contribuição ao entendimento da mente humana a questão do inconsciente. E as memórias de vidas passadas
se não são lembradas conscientemente, elas estão lá inconscientemente. São elas que explicam, por exemplo, os talentos gratuitos, os talentos inatos. Uma criança que nunca viu um piano é colocada num piano e muitas vezes tem uma facilidade absurda de tocar músicas. Como explicar isso? Como explicar o fenômeno que nós estamos falando aqui, a antipatia gratuita, que é claro que tem como contraparte a simpatia gratuita? Então nós nunca vimos uma pessoa e essa pessoa já nos inspira desconfiança ou confiança. Como explicar isso? É uma hipótese muito concreta a ser investigada por todos nós, a existência de memórias de vidas anteriores depositadas no nosso inconsciente e que com um gatilho, como é mesmo do funcionamento do inconsciente, um gatilho faz aflorar aquela memória inconsciente de forma a influenciar muito. Como diz a psicologia, nós atuamos por ação do inconsciente sem entender nem bem porquê. E a antipatia gratuita vem dessa forma. Maravilhoso que consigamos entender isso e perceber essa importante ação da vida. Porque hoje, muitos de nós temos uma antipatia irracional, uma situação uma aversão, um ódio pelos candidatos que ultrapassa o racional. Dois fatores nós podemos entender para isso. Há a questão das vidas sucessivas, mas há uma questão que merece demais o nosso estudo, que é a lei de atração, a lei de sintonia, que age individualmente. Nós atraímos pessoas que nos desafiam, que nos ensinam, que nos chacoalham, que nos deixam irados. Mas a coletividade de um país, de uma família, de uma cidade, também atrai determinadas individualidades que vão ter essa função de nos chacoalhar, de mexer com bases profundas para nos ensinar e para nos curar de sequelas, de desarmonias acumuladas há muito tempo. E é dessa forma que a parcela do Brasil que tem um ódio especialmente de um certo candidato, do candidato A, assim como a outra parte do Brasil que tem um ódio, uma aversão, uma indignação com relação ao candidato B, precisam demais para se pacificar, para bem enfrentar essa situação, para bem aproveitar, ultrapassar, aprender e se curar dessa situação atual do Brasil tão marcada pelo ódio. Precisamos todos, então, nos fazer a pergunta fundamental: o que a vida está querendo me curar e me ensinar ao trazer para perto de mim essa pessoa? Não basta nos aconselharmos mutuamente ao perdão, à paz, à aceitação. Necessitamos para nosso apaziguamento, para nossa aceitação, para nossa cura da intolerância, da indignação, da revolta, do ódio. Precisamos entender que no hospital perfeito de Deus tudo é remédio, na escola perfeita de Deus tudo é lição,
E essa lição, esse remédio que nos indigna particularmente, tem a ver com a nossa desarmonia, tem a ver com a nossa doença. Precisamos urgentemente perguntar para nós mesmos o que a vida, o que Deus, o que a lei de atração e de sintonia está querendo nos ensinar, do que estão querendo nos curar com essa vivência tão significativa de termos nesse segundo turno duas figuras que agregam o ódio, que juntas agregam o ódio de praticamente toda a população brasileira. Fundamental percebermos isso. Uma parte é acusada, por exemplo, de desvio de recursos públicos, de montar uma máquina de desvio de recursos públicos para se eternizar no poder. Não que essa corrupção seja exclusiva desse partido, dessa figura, mas ela é um paradigma, ela é um símbolo disso, e isso nos indigna a muitos. A outra parte é acusada de um nível de egoísmo e de violência absurdos, que atacam as minorias, atacam as mulheres, atacam os gays, atacam a própria democracia, impondo a sua vontade sobre a população, sobre os outros, com arrogância, com impertinência, com empáfia, com violência, com uma crônica falta de empatia. A falta de honestidade para se impor através de um esquema de desvio de recursos públicos, a falta de empatia querendo se impor à própria, não apenas as minorias, mas à própria democracia. Estamos aqui fazendo uma análise clara, acho eu, entendo eu, da situação, sem privilegiar um lado ou outro. O que seria pior? O que é mais indicado para minimizar os danos para a população brasileira, para o país Brasil, para o destino de luz que o Brasil está ligado, de ser coração do mundo e pátria do Evangelho? É uma decisão muito difícil, mas que cada um de nós vai tomar, e ninguém aqui vai buscar influenciar para um lado ou para o outro. Mas a nossa tese aqui para os amigos e para as amigas é que nós precisamos tomar essa decisão em paz, sem ódio. Porque com ódio qualquer decisão será ruim. Se entrar A ou B, nós estaremos envenenados. E condenados pela nossa atitude a vivermos o pior dos quadros. O quadro da guerra, do ódio, da cisão, da fratura do nosso país. Gosto muito de uma figura, uma narrativa do Antigo Testamento que fala de duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Ambas falavam que eram mães de uma criança perante o rei Salomão. E ele questionou uma, questionou outra e não conseguiu demovê-las da posição que estavam. Ambas afirmavam ferrenhamente que eram mães daquela criança. Perdendo a paciência com a situação, o rei mandou chamar o carrasco. Para espanto de todos,
que estavam naquela audiência. Mandou que o carrasco trouxesse a sua lâmina, a sua espada mais afiada, aumentando o espanto de todos. Mandou que se postasse com a sua espada na frente da criança, colocando a criança na mesa de sacrifícios, levantasse a sua espada, até que uma das mães, absolutamente estupefata com a situação, questionou o rei: Meritíssimo, o que o senhor vai fazer? Que ordem é essa que o senhor vai dar? Não, eu vou cortar essa criança ao meio e dar metade para uma e metade para outra. Não, mas isso não pode acontecer, isso é um... Claro que pode. Vocês não conseguem se entender? Eu vou cortar essa criança ao meio. Essa história é maravilhosa para o Brasil. A intolerância, a rigidez dos dois lados estão fazendo rachar o Brasil. Mas a intolerância, a rigidez e o ódio não são apenas do candidato A e do candidato B, mas são principalmente dos brasileiros, porque dois homens não terão essa influência toda se a própria população não lhes der esse poder. Por isso, amigos e amigas, é tão importante que nós reflitamos sobre a nossa atitude, muito mais sobre votar A ou B. O Brasil precisa de mais dos brasileiros. Um novo Brasil só pode se alicerçar em novos brasileiros. E novos brasileiros, votando em um ou outro, precisamos todos. O máximo possível de brasileiros precisa desse grande ganho, que é aprender a fazer sua escolha sem ódio, com tolerância, percebendo o absurdo que é atacar uma pessoa que está na direção do seu carro. Se nós estamos num carro, as nossas famílias estão dentro de um carro, nós atacarmos o motorista, é um absurdo. Apontemos os seus erros. Seja o nosso candidato, seja o candidato alheio que ganhe a presidência, apontemos os seus erros. Sem ódio, sem fanatismo. Com firmeza, mas com tranquilidade. O Brasil precisa demais de uma nova atitude. Não passiva, mas de uma atividade sem ódio. Jesus nos orienta a sermos perspicazes como as cobras, mas pacíficos como as pombas. É a lição do momento, é a lição profunda, é a lição que nós vemos como essencial para bem vivermos esse momento. A divisão é enorme, a divisão é profunda, a divisão é de ódio. E de um ódio tão grande que nada indica que mesmo depois da eleição ganhando um ou ganhando o outro, vá diminuir. O Brasil só será curado, o Brasil só aprenderá, o Brasil só evoluirá da sua posição absurda que está hoje, com novos brasileiros, com uma nova ideologia, uma nova filosofia, uma nova atitude, uma nova postura, baseada na perspicácia, na agudeza, na participação crítica, mas desintoxicada desse veneno do ódio. E para desintoxicarmos-nos do veneno do ódio, precisamos olhar para essas pessoas, para essas lideranças, como espelhos para nós mesmos. Perguntar o que Deus, o que a vida está querendo me ensinar e compreender que odiar a figura do espelho, atacar a figura do espelho, quebrar a figura do espelho só nos machucará e só nos impedirá de fazer a reflexão. Deus está propondo para os brasileiros: reflitam.
com os espelhos. Reflitam com Lula e com Bolsonaro. Entendam o que está em jogo, que lições estão ali prontas para serem aprendidas. Aceitemos as lições, aprendamos com as lições, porque só aceitando e aprendendo com as lições nos pacificaremos. O Brasil está destinado a ser coração do mundo e pátria do Evangelho. O mundo precisa muito que o Brasil seja coração do mundo e pátria do Evangelho. Para isso, porém, o Brasil precisa de novos brasileiros. Votando em Lula ou em Bolsonaro, você consegue se desafiar a ser aquele cidadão firme e pacífico, crítico a todas as linhas, a todos os candidatos, porque eles são seres humanos, nenhum deles é um anjo. Sermos críticos, mas exercermos a nossa cidadania, exercermos a nossa crítica com paz no coração, com respeito aos outros cidadãos. Será que isso é possível para nós? Eu digo, meus amigos, minhas amigas, cada um de nós que avançar 1 milímetro nessa nova atitude ajudará o Brasil em 1 quilômetro, porque influenciará aqueles à sua volta e modificará, ainda que gradativamente, o campo energético em que nós estamos vivendo e respirando, migrando a nossa realidade do ódio à aceitação, do ódio à compreensão, do ódio ao aprendizado, do ódio à cura, do ódio à paz. Que a energia aqui gerada consiga atingir todos os brasileiros. Compartilhe, meu amigo, minha amiga, se você entender que esse raciocínio pode ajudar outras pessoas. Paz para o Brasil já. Um grande abraço, uma grande alegria estarmos compartilhando desse momento. E compartilhe mais. Precisamos do milagre da multiplicação da paz. Os verdadeiramente patriotas não deixarão a espada do ódio cortar o nosso país ao meio. Graças a Deus. Até a próxima. Espalhe. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos de vossa paz. Um grande abraço, até a próxima.